tarde, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma palavra aqui, que eu já estou com ela há uns 3 dias no coração, mas a gente fica meio acovardado às vezes, né? Deus tem trazido muitas chaves que as pessoas costumam dizer para 2025 e eu fiquei pensando o que Deus tem para nós esse ano, o que eu devo fazer esse ano, né, para que venha a ser diferente, porque a gente faz muitos planos, né? Nós costumamos fazer reflexão no fim do ano sobre o que queremos conquistar, materiais, espirituais, familiares. Porém, nós não montamos estratégias para que possamos conseguir alcançar essas coisas. E o que Deus tem colocado no coração é sobre priorizar a presença de Deus em nossas vidas. Às vezes pode soar como soberba ou hipocrisia, mas não é. É o que Deus tem colocado no meu coração. Porque somente com a presença é que nós conseguiremos avançar, né? Esse ano vai ter muitas coisas boas, porém muitos desafios, como todos os anos, mas como igreja nós temos observado que não tem sido fácil, né? E a cada dia, a cada ano, se aproxima a vinda do Senhor Jesus. Então, vai ter sim desafios para nós. A palavra que eu quero ler aqui é sobre Davi trazendo a arca para Jerusalém. Eu vou ler alguns versos, tá? Fica em 2 Samuel, no capítulo 6. Mais uma vez, Davi reuniu todos os homens escolhidos de Israel, 30.000. E Davi se levantou e foi com todo o povo que estava com ele a Balim de Judá para trazer de lá a arca de Deus, cujo nome é chamado pelo nome do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. Aqui está falando, a epígrafe do texto diz: a arca é levada para Jerusalém. O interessante é que, vamos voltar lá atrás, né? Eu costumo comentar com as crianças. Davi, ele foi ungido por Samuel quando ele era apenas um jovem com poucas ovelhas, como disse Eliabe, né? O irmão dele. E ele foi ungido rei de Israel. Mas ele foi ungido, mas assim que ele foi ungido, ele não se tornou já o rei de Israel. Passaram-se muitos anos. Assim, quando ele foi ungido, né? Ele voltou a cuidar das ovelhas. Ele voltou a cuidar das ovelhas dele. Ele não, de repente, ele acabou de ser ungido por Samuel, aí não veio com aquelas vestes reais e colocou a coroa em Davi, para ele já exercer a função de rei de Israel, né? Não foi assim que aconteceu. Saul ainda estava no trono, mas ele passou por todo um processo, né? Só que ele continuou a cuidar das ovelhas que o Senhor tinha colocado nas mãos dele com diligência, né? E a parte, eu já vou voltar lá na palavra, né? Quando Samuel unge a Davi, fala que, em 1 Samuel, capítulo 16, quando Deus fala que não é para olhar para a aparência, né? Que Samuel olhou para Eliabe, aquele moço alto, né? Com porte de guerreiro, né? Mas Deus falou para ele não se atentar para a aparência. Aqui no verso, capítulo 16, 1 Samuel, capítulo 16, verso 13. Então Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então aqui começou o processo
de Davi, né? Como eu disse, ele não se tornou o rei de Israel imediatamente. O Senhor já tinha escolhido, ele já ungiu Davi, porém ele não se tornou o rei. E voltando aqui para 2 Samuel, capítulo 6, que eu estou falando aqui da arca levada para Jerusalém. A primeira coisa que Davi fez, a primeira decisão que ele tomou, voltando um pouco mais aqui, 2 Samuel capítulo 5, eu li o 6, certo? No capítulo 5, Davi é ungido rei de Israel. Aquele que foi ungido não por Samuel, ele já tinha sido ungido por Deus através de Samuel. Então vieram todas as tribos de Israel até Davi em Hebrom e falaram dizendo: Eis que somos o teu osso e a tua carne. Também em tempos passados, quando Saul era rei sobre nós, tu eras aquele que saías e entravas em Israel. E o Senhor te disse: Tu alimentarás Israel, meu povo, e tu serás um capitão sobre Israel. Assim todos os anciãos de Israel vinham até o rei em Hebrom. O rei Davi fez um pacto com eles em Hebrom diante do Senhor, e eles ungiram Davi rei sobre Israel. Aqui fala que Davi tinha 30 anos de idade quando ele começou a reinar. Ele reinou por 40 anos. Mas a primeira decisão que ele tomou foi buscar a Arca da Aliança. O que significa a Arca da Aliança? O que significava? A presença de Deus, a presença do próprio Deus. Davi, ele era uma pessoa que priorizava a presença do Senhor. Então, ele foi buscar com os homens a Arca da Aliança, porque ele sabia que sem a presença de Deus, ele não ia ser um rei segundo o coração de Deus. Então, por mais que ele errou aqui alguns percursos, né, ao trazer a arca, né, a arca parou ali na casa de Obed-edom. Por quê? Porque eles carregaram sobre cavalos. Aqui no capítulo 6, 2 Samuel capítulo 6. E colocaram a arca de Deus sobre um carro novo e a retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá. E tinham os filhos de Abinadab, conduziram o carro novo. Então eles colocaram a arca sobre um carro, né? Não assim como o nosso hoje, mas não era a maneira certa de transicionar a arca de lugar, não era assim que funcionavam as coisas. E quando a arca ia cair, Uzá, com a maior boa intenção dele, ele tentou segurar e o Senhor o fulminou. E Davi temeu, fala que Davi ficou aborrecido e temeu sobre levar a arca para a casa dele. E deixou a casa ali em Obed-edom. E em 3 meses que a arca esteve ali, ele foi muito abençoado, Obed-edom foi muito abençoado. Mas não é aqui que eu quero fixar. E depois disso, quando Davi soube que Obed-edom estava sendo abençoado com a presença do Senhor, ele fez do jeito certo, né? Carregou a arca do jeito certo. Assim, no verso 13. E assim sucedeu que quando aqueles que carregavam a arca do Senhor haviam avançado 6 passos, ele sacrificou bois e novilhos cevados. Era assim que funcionava, é assim que deveria ser desde o começo, né? Então Davi priorizou trazer a arca do Senhor. Ele acabou, atrasando as bênçãos uns 3 meses ali, devido à forma que ele não seguiu certinho, mas ele levou e se alegrou. Davi se alegrou diante do Senhor, no verso 14, com toda a sua força. E Davi estava cingido com um éfode de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com brados e com um som de trombetas. E quando a arca do Senhor chegou dentro da cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou através de uma janela e viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, e ela o desprezou no seu coração. Eu lendo essa palavra hoje, eu já tinha lido antes, mas o Senhor me trouxe uma visão assim para essa Mical, né? Assim como Davi priorizou a presença,
do Senhor na vida dele. Ele foi um rei bem-sucedido, teve algumas coisas, né, durante o reinado dele, errou como todo ser humano, porém ele era um homem conhecido como segundo o coração de Deus, né? Ele não movia um passo sem orar ao Senhor. Eu acho lindo. Ele pedia para Deus, Senhor, eu devo fazer isso? Eu devo subir? Eu devo lá buscar minha família que foi raptada? Tudo ele pedia direcionamento do Senhor. E aqui, quando ele trouxe a presença, ele e todo Israel estavam felizes com a presença de volta, a presença de Deus estava ali em Israel, né, na casa. A arca foi colocada numa tenda que Davi tinha armado para um tabernáculo, né, que Davi tinha armado para colocar a arca da aliança, que significava a presença de Deus, e Mical, ela ficou enciumada. Ao mesmo tempo que Davi estava alegre de trazer a presença de Deus, né, Mical, ela se enciumou e perdeu a bênção. Então, às vezes, quando nós carregamos a presença de Deus, essa palavra é um pouco forte devido isso aqui. Quando nós carregamos a presença de Deus, nós vamos incomodar algumas pessoas. Pessoas que não estão focadas, não têm um coração voltado para Deus, elas vão ter inveja, vão ter ciúmes da presença que nós carregamos, da forma que Deus nos usa, da forma que Deus arde com a gente. Ela vai se incomodar com a luz que há em ti, né? A luz que é Jesus hoje. Se você carrega a presença de Jesus, você vai incomodar as pessoas. Esteja certo disso. Mical aqui, ela se enciumou, né? Ficou enciumada porque ele estava dançando perto das filhas, das mulheres que estavam lá, né? Mas Davi, ele fala que estava dançando na presença do Senhor. Ó, no verso 21. Ó, vou voltar aqui no verso 20. Então Davi retornou para abençoar a sua casa, né? Ele foi, dividiu, ele abençoou as pessoas com bolo, vinho, bolo de pão, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Ele abençoou o pessoal de Israel, todo o povo, né? Partiu para cada qual as suas casas. E aí, então Davi sacrificou perante o Senhor, abençoou o povo, né? Eles estavam muito felizes. E até então, aí Davi foi retornar para abençoar a sua casa. E Mical, a filha de Saul, saiu para encontrar com Davi e disse: quão glorioso foi hoje o rei de Israel, que se descobriu hoje aos olhos das criadas dos seus servos, como um dos vãos companheiros vergonhosamente se descobriu a si mesmo. Gente, ela não estava focada na presença de Deus, ela estava focada em quando Davi foi destacado ali, né, perante as mulheres que estavam presentes, né, as servas que estavam presentes. E Davi, ele disse ainda: foi diante do Senhor que me escolheu diante do teu pai e diante de toda a tua casa, para me estabelecer como soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Portanto, eu quero me alegrar diante do Senhor. E foi o que ele fez, ele ficou alegre, ele dançou, pulou, tocou e tudo mais. Então, assim, quando nós estamos com a presença de Deus, nós devemos nos alegrar, né? Nos alegrar, cada um com a sua maneira de louvar, cada um, né? Nós somos igreja, cada um na sua denominação. Mas somos igreja, uma igreja só, gente. Eu sempre falo, não tem igreja dividida, né? Então, nesse momento aqui, Davi, ele falou ainda para ela, ele falou: não, eu estava me alegrando na presença do Senhor, né? Às vezes tem porque o irmão tem uma forma de adorar diferente, por sentir a presença, às vezes nós costumamos julgá-lo, né? E Mical, ela só focou no ciúme. Nossa, gente, olha só, a arca estava trazendo a arca da aliança, a presença de Deus para a casa dela. Porque ela não se alegrou com ele, ela ficou com ciúmes. Então, ao mesmo tempo que tem pessoas que buscam a presença, outras pessoas têm ciúme da presença que você carrega, assim como Mical. E devido a isso, ela não foi abençoada, Mical. Ela estava com alguém que carregou a presença estava ali, né? E ela não foi abençoada. Aqui no verso
23, que é o último verso do capítulo 6. Por isso Mical, a filha de Saul, não teve filho até o dia da sua morte. Obed-edom, ele teve muitas bênçãos sobre a vida dele. Porém, Mical, a filha de Saul, não teve nem filho. A presença estava ali, mas ela não valorizava, gente. Como pode, assim, ela não valorizar a presença? E hoje, após o Senhor Jesus se entregar ali na cruz por nós, né, o véu do templo se rasgou. Então, a presença hoje ela é acessível para qualquer um de nós. É só a gente querer, é só a gente acessar essa presença. Senhor, eu quero sentir a tua presença. Eu quero ser teu servo, eis-me aqui, me ajuda, me mostra onde eu devo mudar. Eu quero, Senhor, eu quero ser o seu templo. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós podemos ser cheios do Espírito Santo. E como que eu demonstro ser cheio do Espírito Santo? Através do meu caráter, mudança de atitude, né? O pessoal fala metanoia, mudança de atitude. Se eu era assim, eu não vou ser assim mais. Se eu mentir, eu não minto mais. Muitas coisas que eu não vou entrar aqui agora, vamos focar na presença. Então, para esse ano, o que Deus tem falado no meu coração para priorizar. Esse ano tem sido 2024, né? Ontem. Foi um ano bem desafiador para mim, de muitas mudanças, né? E foi onde eu vi que quando nós temos o Senhor, Ele é suficiente. Deus tem falado comigo. Ele é suficiente. Nós podemos perder muitas coisas, mas a presença é a única coisa que nós não podemos perder. É o único que nós não podemos perder, é o Senhor Jesus em nossas vidas, a presença do Espírito Santo de Deus. E para esse ano, o que Deus tem falado comigo, priorize a minha presença. A minha presença é o suficiente. Porque, tendo a presença de Deus, as outras coisas vão ser acrescentadas. Quando nós priorizarmos, a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. Quais são todas essas coisas que a Bíblia diz? O que comer, o que vestir, o que calçar. Essas coisas que a gente precisa para sobreviver. Ah, mas eu não posso ser abençoado, eu não posso ter um emprego. Melhor pode, se assim o Senhor quiser. Mas priorize a presença de Deus para ser próspero. A prosperidade não é só financeira, mas a vida plena em Deus nós só vamos conseguir alcançar com essa presença. Que nós possamos hoje valorizar a presença de Deus. A presença de Deus é tudo, gente. E não é só no culto, né? E eu vou no culto, eu vou naquele culto porque fulano vai pregar, fulano vai louvar. Não é assim. No dia a dia, sabe? Acordar, valorizar as pequenas bênçãos sobre acordar e ter filhos para fazer o café da manhã, né? Sobre ter louça para lavar, porque graças a Deus tem comida para comer nessa casa. Temos roupas para lavar porque Deus tem suprido a necessidade de vestir, sabe? Tem uma casa bagunçada, tá bagunçada, cheguei do trabalho, tem que arrumar essa casa. Tô falando para mim primeiro, gente, eu sempre falo isso. Primeiro a palavra fala aqui, né? E porque eu tenho criança em casa, glória a Deus por isso. Tem pessoas que não conseguem ter filhos, eu tenho 2, glória a Deus. São filhas abençoadas que o Senhor me deu. E eu sou grata a Deus por isso. Eu estou entrando esse ano, né? Grata ao Senhor Jesus por tudo que Ele tem colocado, pelas pessoas que Ele tem colocado para me discipular, para me ensinar, pelo meu trabalho, por tudo, gente, por tudo. Pela presença dEle em primeiro lugar na minha vida. E eu quero frisar aqui, frisem também na mente, priorize a presença de Deus na sua vida. Que com a presença dEle, você vai ver que é suficiente. A presença dEle é a mais importante, porque com a presença dEle você vai conseguir ensinar melhor seus filhos, vai conseguir ser um melhor funcionário, você vai conseguir alcançar os planos que Deus tem para você. E Ele te prometeu, Ele vai cumprir, não sair da presença. Então priorize a presença de Deus, né? A presença de Deus.
é a mais importante para você carregar esse ano. Se você fizer esse passo, não tem aquele planejamento, podemos fazer um planejamento estratégico sobre, né, o ano todo, como eu posso adquirir tal coisa, mas antes de tudo, a presença. A presença de Deus é a principal escolha que nós podemos fazer. Porque Ele é o dono de tudo, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele é o dono do fôlego de vida. Ele é o dono de tudo isso aqui. E Ele é o único que pode nos levar ao caminho de vida eterna. A vida eterna é o único que pode nos dar a vida eterna. Não é só aqui. Né? Se nós focarmos somente nessa vida aqui, nós somos os mais miseráveis, a Bíblia diz. Porque não é só aqui. Amém? Fique com essa palavra. Tenha um ano abençoado, de paz, prosperidade na tua vida, em nome de Jesus. Amém.